Eu li bastante, cara, de ontem pra hoje, é, comentários, análises do Brasileirão, e me incomodou um pouco, porque em vários deles, vários, não foi todo mundo, evidentemente, mas em vários, eu senti uma pontinha de menosprezo à conquista do Palmeiras. E explico. Estão colocando muito na conta do Botafogo que perdeu o campeonato. Gente, o Botafogo, ele deu uma pipocada, como vocês gostam de falar, muito séria. Mas não tem como alguém em sã consciência não entregar os méritos dessa conquista ao Palmeiras, cara. Que dificuldade é essa que as pessoas estão tendo de reconhecer o grande campeonato que fez o Palmeiras? Que dificuldade é essa de reconhecer, sim, que o Botafogo, num determinado momento do campeonato, teve a taça nas mãos, mas não soube segurar, não soube administrar? Só que pro Botafogo perder o título, alguém teve que ir lá conquistar. E foi o Palmeiras, cara. Não tem problema nenhum em fazer esse reconhecimento. A derrocada do Botafogo, ela será lembrada pra sempre, velho. Evidente que o botafoguense não vai esquecer. O palmeirense que vai celebrar, muito provavelmente, o título também não vai esquecer. Nós que acompanhamos o futebol, do mesmo jeito que a gente lembra do Fluminense escapando quando só um milagre poderia fazer com que o Fluminense escapasse da Série B, e ele foi lá e escapou, até hoje a gente lembra. Como iremos lembrar do título que o Arsenal perdeu, que o Borussia Dortmund perdeu na última rodada? Realmente, nunca vamos esquecer dessa derrocada do Botafogo. O Botafogo, não é que ele foi superado só pelo Palmeiras. O Botafogo foi superado pelo Atlético Mineiro, pelo Flamengo, pelo Grêmio, poderá ser pelo Red Bull Bragantino. Esse é um assunto. O Botafogo ter caído de rendimento de uma maneira jamais vista na história desse país. Mas existe um outro lado desse Campeonato Brasileiro, que é um lado muito sério e que precisa ser reconhecido. Parem de tirar os méritos do Palmeiras, cara. O Palmeiras ficou 4 jogos no meio do Campeonato Brasileiro só perdendo. Sequência de 4 derrotas, algo que acho que não tinha acontecido na era Abel. Não tinha. E o Palmeiras foi lá e se recuperou. O Palmeiras conseguiu uma virada diante do próprio Botafogo, num jogo que todo mundo já dava como, inclusive eu. Eu poucas vezes falei nas mídias sociais, nesse ano, e desde que eu saí de Twitter, de X, daquele negócio lá, porque no Instagram é diferente. Você acaba tendo que criar um texto lá no Stories e tal. Eu pouco falo de futebol ali online nas mídias sociais. Naquele dia, depois daquele primeiro tempo do Botafogo, eu publiquei lá. Cara, que primeiro tempo de louco. E voltei a publicar depois do jogo. E que segundo tempo de louco do Palmeiras. Que qualidade. O Palmeiras foi lá buscar o campeonato. O Atlético Mineiro teve chance. Teve chance. Perdeu jogos importantes. Uma grande história de recuperação do Atlético Mineiro. Daqui a pouco eu vou falar de destaques positivos, destaques negativos. A história do Atlético Mineiro no campeonato é espetacular. Teve chance. Pô, perdeu um jogo pro Coritiba em casa? O Flamengo teve chance. Poderia ter trocado de técnico mais cedo. Teve o jogo contra o Atlético Mineiro e em casa que tomou um baile. O Grêmio, num determinado momento, também teve chance. Perdeu um jogo pro Corinthians em casa também. Corinthians destroçado.
O Red Bull Bragantino teve chance. Perdeu força ali na reta final. E o Botafogo nem se fala. Então, ok, gente, é um fato. O Botafogo vacilou demais. Só que tinha um time lá pra poder tomar essa taça do Botafogo. E esse time tem que ser muito respeitado, cara. Porque esse time tem, no meu entendimento, o melhor técnico em atividade no Brasil há algum tempo. E eu já falei várias vezes aqui pra vocês. O Abel seria o meu plano B pra seleção. E assim, um plano B quase A. É que eu acho que a oportunidade da gente ter um Ancelotti, se realmente a gente vier a ter, eu acho, assim, espetacular. É AA, sabe? Acho que a gente tem que... Não podemos desperdiçar essa oportunidade. Mas o Ancelotti era tipo assim, um sonho, algo muito distante e que se tornou algo possível. Então, falei, olha, a gente, por exemplo, não cogita agora Guardiola, porque é muito distante. Como um dia o Ancelotti já foi, hoje parece que não. Mas na realidade nossa, eu gostaria de ter o Abel como técnico da seleção brasileira. Um time que tem uma estrutura, um clube que tem uma estrutura fantástica. E que o Abel soube, num determinado momento, também blindar da história política que acontece no clube, que é muito forte. Muita pressão lá em cima da Leila, briga com torcida. Então, gente, vamos lembrar do Campeonato Brasileiro, sim, como o campeonato que o Botafogo tinha uma baita vantagem e quase ficou de fora da Libertadores. Talvez fique ainda de fora da fase de grupos da Libertadores, né? Talvez vá para pré-Libertadores. Pode até se tornar uma temporada ano que vem de Sul-Americana para o Botafogo, se ele cair na segunda rodada, né, de pré-Libertadores. Na segunda rodada para ele. Mas aquela última antes da fase de grupos, se ele cair ali, ele joga Sul-Americana. Se ele cair no primeiro confronto, nem Sul-Americana joga. Então foi sim uma temporada... Um campeonato em que o Botafogo teve tudo para ganhar e não ganhou. Mas, lembrem também, registrem na história que foi o campeonato que tinha um time lá para buscar a taça. E que buscou com méritos.